Qual foi a parada mais surreal que já viveram? Vixe, Maria. Você quer começar aí ou você quer que eu comece? O mais surreal que eu tive foi há cerca de 5 meses, né? Atrás. E foi 3 meses, foi em março, né? Foi 3 meses depois da primeira C que eu fui, em janeiro, dezembro e janeiro. Basicamente, eu tava no corredor da minha casa, andando com tudo escuro, e apareceu uma gravura na parede, mais ou menos na altura do meu joelho, com símbolos da cor branca e brilhante, que mudavam de símbolos freneticamente. Na parede, tudo na parede. Aí eu fiquei chocado, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí depois de 15 segundos eu vazei. Não, 15 não. Depois de uns 40 segundos, eu vazei, fui pro celular, fui contar pra minha namorada, fui perguntar pro Otávio Reis o que era. Fui falar pra todo mundo. Mas foi sensacional, cara. Foi a coisa que mais me marcou. Porque tu vê aqueles símbolos na parede mudando assim, cara, não tem como tu sair normal, sabe? Que Então é fofinho. isso. Você vai treinando, as coisas vão acontecendo, né, mano? Não tem o que fazer. É isso. E também quando eu vi Ultra pela minha primeira vez, né? Porra. Verdade, você gravou. É, Chegou a gravar. sim. Aí, Daniel, estão perguntando quais eram os símbolos. Bruna perguntou. O único. Então, é porque tava muito rápido. Mas o único que eu lembro, que foi um dos primeiros, era um com uma seta. Uma seta. Assim. Pra cabeça pra baixo. Igual do Avatar, né? Seta pra baixo, assim. Isso. Esse foi o único que eu lembrei. Que eu lembrei. Mas foi. Nossa, foi muito bom. É isso. Esse foi o que mais. Ah, não. E também, né? Ouvi o Bilu, né? No caso do seu. Me marcou também. Só que não é um fenômeno, né? Então, mais uma experiência. É isso. Esses fenômenos de habilidade, né, mano? A gente vai desenvolvendo, treinando e esses vórtices eletromagnéticos, principalmente, né, as coisas vão desenvolvendo. Então, até a pessoa mais cética, se ela começar a treinar, é, tanto em casa, né, quanto em lugares específicos, ela vai acabar desenvolvendo essas habilidades e não tem o que fazer. Tu tá, às vezes, dormindo, aí tu acorda, já acontece alguma coisa, tu tá no escuro, tu vê alguma coisa. Então, a parada é sinistra, mesmo. Tanto que até a primeira vez que eu voltei de Dáquila, aconteceu várias coisas, assim, que eu nunca tive visto na minha vida, e até tive esse susto, assim, como o Daniel. E eu procurei o Otávio também pra saber mais, porque quando acontece essas coisas com a gente, mano, a gente não tem um norte ali pra perguntar. A gente não conhece ninguém na nossa realidade, assim, que passa por essas coisas, né, mano? Então a gente acaba tendo que procurar, né, pessoas que têm um pouco mais desse desenvolvimento. Mas Aí, respondendo aí essa. Fala aí, Daniel, fala uma coisa. aí o Otávio, quando ele me respondeu que eram códigos vibracionais. E uma jovem lá, Maia, ela já teve também, que ela viu vários símbolos assim, na letra Irdim, sabe? Aí, códigos vibracionais. É provavelmente meu eu superior, né? Me ativando, né? Me desbloqueando, algo assim. Top. Pode continuar. Como o João falou, tipo, a gente vive várias coisas que, pra quem nunca viveu nada, são surreais, mas, tipo, nessa última viagem que teve a energia taquiônica rolando, né, por conta do primeiro piso da pirâmide. Então eu acredito particularmente que as nossas habilidades ali vão começar a ser mais afloradas. E nessa última viagem foi a primeira vez assim que eu visualizei determinados fenômenos, né. Tipo, eu nunca tinha visto, por exemplo, essa questão das sombras, né, passando em volta da gente. Teve uma atividade lá que eu acabei vendo uma sombra assim, né, que é uma forma de relatar melhor, né, mas a gente não sabe que não é isso, né. É a forma como a gente tá enxergando o ser ali na densidade que ele tá. Essa foi a primeira vez que eu consegui identificar no mato, né, uma pessoa passando dessa forma. E quando a gente estava conversando exatamente sobre esse canal aqui, estava eu, o Miguel, o João e o William, que fez a última live com a gente, foi a primeira vez que eu vi um desses fenômenos de luz no mato, né? Que a luz meio que deu um espocar assim no mato e meio que deu esse banho na gente, né? Foi atrás do Miguel, inclusive, até falei na hora. Então, não, como, tipo, tem várias experiências, tá ligado? Mas essa foi a mais física, assim, que eu comecei a realmente ver as coisas. Então eu achei interessante isso daí. Eu vi uma pergunta aí da Natália aí, ela perguntando. Depois a gente volta nessa do Matheus, que eu já falo também a minha. Mas a Natália perguntando aí, como distinguir o que é ilusão e o que é fenômenos reais? Quem vai explicar essa boa aí pra nós? Ah, pra mim é fácil. Você tá acordado é um fenômeno, entendeu? Você tá consciente, você tá vibrando alto é um fenômeno. Aí você tá quase dormindo, você tá quase fechando o olho, entendeu? É uma ilusão, entendeu? Mas não necessariamente também, né? Porque, por exemplo,
quando eu tive esse fenômeno da parede, era meia-noite e meia. E meu relógio biológico é, tipo, dormir no máximo meia-noite, sabe? Só que mesmo assim, eu saí aqui do escritório, fui descer lá, fui escovar o dente, sabe? 100% consciente, cara. Então não tem dúvidas, entendeu? Eu não fui nem no meu quarto, não entrei nem no meu quarto pra dormir, entendeu? Pra É, deitar. Eu já fui direto pro banheiro e tal, escovar o dente. E totalmente é, consciente, então não tem é muito aquilo, segredo. tipo, aquilo que o Randy fala, né? Quando ele negociou, né, fazer o propósito, né, e tudo mais e tal, com os seres, ele falou, pô, eu quero que tudo seja físico, que a gente consiga, tudo que aparecer pra mim seja físico. Então, tipo, isso já quebra muita coisa, porque, tipo, tem gente que canaliza e fala, ah, estou canalizado, mas tá mesmo, ou não tá? Entendeu? Tipo, você não sabe, mas assim, uma luz física que você vê na tua frente, tipo, pô, tô lá deitado, igual os meninos estavam falando, pô, tava deitado lá, tava dormindo, aí eu acordei, olhei pra janela, tinha um cara lá. Tipo, você sabe que não tem como ter uma pessoa na janela, sabe? Tipo, você sabe que isso aí só pode ser alguma coisa paranormal, né? Então, vai muito nessa linha, né? Tipo, os físicos vão, as coisas vão acontecer física para você. Uma outra coisa, tipo, às vezes você vê um ultra, mas meio que na visão periférica, às vezes não tá específico para você, mas você viu. E a gente às vezes acaba pensando que não, é nossa mente que criou e tal, e blá blá blá, É, né? Mas aí quando você vai treinando, e etc, vai acontecendo as coisas, vai vendo os fenômenos, você vai diferenciando. Então, tipo, você vê um fenômeno na mata. Aí tu tá em casa e você vê um fenômeno também. Aí você fala, putz, olha, isso aqui era meio parecido, isso aqui tava meio, né, linkado ali num fenômeno que eu vi. Aí tu já começa a entender o que é real e o que não é, né? As pessoas que vão tendo experiências em casa, etc, eles já vão entendendo o que é real com mais facilidade, né? É Sim, o conhecimento e a prática, né, mano? Não tem jeito. Com o tempo a sim. pessoa vai conseguindo distinguir o que que é cada coisa. Exatamente. E muitas vezes é você também você usar o seu raciocínio. Você acabou de ver a coisa, você acabou de sentir a mudança de temperatura, ou você acabou de ouvir o fenômeno em si, e às vezes a gente entra nessa de querer, isso é uma ilusão, uma mentira, para se cegar, mas você não pode ser, você acabou de viver isso, é a sua experiência, entendeu? Então é importante você discernir até o que você viveu, o que você experienciou. Não Você tem deixar, essa diferença. deixar a mente outro, sabotar o tempo todo, né? outro relato meu é que nessa primeira semana, quando eu tive essa interação, né, com os códigos vibracionais, eu tive projeções astrais também, né, projeções da consciência. É extrafísico. Quando eu dormi, eu tive a sensação que eu tava vindo aqui pro meu escritório, sabe? Que fica em cima, sabe? Aí eu tava meio que indo pra cima, só que atravessando a parede, sabe? Eu vi minha cadeira de cima, tudo, cara, tudo real. Não posso. Foi uma projeção da consciência, um negócio mais abstrato, sim, mas mesmo assim, cara, não é um sonho, sabe? Você sente, entendeu? Tava pesado. Aí no outro dia eu dormi de barriga pra baixo e, cara, eu comecei a cair. Pesadão, assim, consciente, assim, caralho, eu tô dormindo, mas eu tô caindo. Aí eu comecei a cair, nossa, a sensação é gostosa, porque você fica muito tranquilo, cara, você fica muito tranquilo. Nossa, Catalepsia, né? essa me marcou muito também. Ora. É importante as pessoas sempre pensarem que uma coisa é você ter um sonho, você teve uma sensação, apenas você teve. Outra coisa é quando várias pessoas têm ali, então você consegue confirmar Ah, muitas vezes também o fenômeno através das experiências das outras pessoas, né? Então as pessoas confirmam ali do seu lado. Mas quando você está sozinho, como o Rodrigo falou, aos poucos, através do treinamento, você vai começando a perceber, então você vai começar a sentir, né? E não é do nada, você começa a treinar e as coisas começam a acontecer, você começa a aumentar sua carga elétrica, sua frequência cerebral e as coisas começam a acontecer, né? Então, é muito interessante isso, porque as pessoas precisam lembrar de sempre tentar acelerar a sua frequência mental. Então, quando você começa, né, a subir essa frequência cerebral, você vai começar a ter uma clareza mental maior, uma inteligência maior, uma velocidade do pensamento, você vai, né, perceber as coisas de uma forma mais eficiente, então você vai começar a não ser tão enganado também tão facilmente, não vai ficar, você vai conseguir diferenciar com mais facilidade, sabe? Já essa questão aí dos sonhos, o que a gente tem de conhecimento diz que quando você tem um sonho aí que ele é mais colorido, né, com emoções muito fortes, você está interagindo ali com o extrafísico e não com o astral, né? Que é o extrafísico, ele é uma parte ali do físico ali, Sim. e você realmente está ali interagindo de fato com aquelas coisas que estão acontecendo. Aí é claro que tem uma parcela ali que a sua mente está interpretando de uma certa maneira, né? Não é exatamente como está ali, mas é totalmente diferente de um sonho, né? E essa questão da canalização também, é importante ter cuidado com isso, porque, né, as pessoas realmente, algumas têm essa habilidade de conseguir canalizar, né, mas muitas pessoas não.
muitas pessoas, elas são fraudes mesmo aí, né? Elas, às vezes, elas estão canalizando a própria mente delas, elas acham que estão canalizando alguém, elas mesmas até acreditam naquilo, sabe? Não estão nem fazendo de propósito. Mas existe sempre essa possibilidade, e pode ser que não. O que a gente sabe é que, ultimamente, né, as pessoas já alcançaram um nível de frequência cerebral mais alto, e não é mais necessário que os seres, eles utilizem esse tipo de, né, comunicação através das canalizações para falar com as pessoas, que já aconteceu de fato. Realmente, algumas, às vezes, os seres extradimensionais, né, que não são seres espirituais, são seres vivos que estão em uma dimensão superior, eles já se comunicaram muitas vezes com a população e com aqueles grupos através da canalização, através, né, dessa questão mais espiritual, porque era um momento, era o que dava para fazer na época com a frequência cerebral mais baixa que as pessoas tinham. Hoje, a orientação é diferente, é que as pessoas busquem o contato verbal, físico mesmo ali, né? Que, como a gente sabe lá em DAC, ela é o orientado porque foi um acordo que o presidente fez já há muitos anos com os seres, né? Justamente para evitar essas dúvidas. Porque a pessoa pode falar que ela sonhou, que ela canalizou, mas como é que você vai colocar aquilo como verdade absoluta? Não tem como, né? Então foi muito importante isso aí que o Randi fez, de fazer um acordo onde tudo pudesse ser gravado, filmado, e todos os contatos, os fenômenos pudessem ser físicos, justamente para que possa ser registrado, né? Então esse é o diferencial aí de Dactyl. Só teve 3, mas eu vou falar do magnetóide, que aí já linka com o vídeo que tá aí também. Pô, a gente ficou meses, assim, várias ACs seguidas, assim, tentando gerar a frequência do magnetóide, né? O Alan, ele é o que fica de frente, né, nessa atividade, etc. E a gente ficou tentando fazer e não dava certo, não dava certo. A gente foi em várias ACs e não deu certo. E aí um dia o Alan teve um contato lá e falou, pô, vamos tentar fazer então ele físico, vamos tentar buscar ele físico, certo? Todo mundo se reuniu no campo, né, lá em Juquitiba, lá no caminho do Piabiru lá. A gente se reuniu no campo, todo mundo, e o Bilu apareceu e ele começou a falar pra gente que nessa etapa que a gente ia fazer agora, a gente ia ter que estar muito animado, muito feliz, todo mundo muito, tipo, com a energia lá em cima e tal. Ninguém podia estar morto, ninguém podia estar, tipo, querendo dormir, nem nada disso. E daí todo mundo se reuniu ali no campo e tal. E aí, na época, o Betinho também, que é um dos associados da Didaca, ele produz as músicas lá, ele tava lá e ele começou a tocar, tipo, violão, assim, com, meu, puta, a força mais a velocidade mais rápida e a força mais forte que você podia ouvir, para todo mundo escutar o violão dele e tal. Tinha gente com chacoalho e tal, mas eram músicas normais mesmo. A gente começou a cantar a música justamente que era para elevar a frequência, né? Foi levando a frequência da galera, foi levando a frequência da galera, foi levando a frequência da galera. Dali a pouco apareceu no mato uma luz. No Piabiru a gente tava no campo, assim, meio que aqui, e de lá a gente conseguia ver o fenômeno. E aí na mata, assim, começou uma luz, que é um dos vídeos, depois o Rodrigo vai até colocar aí, que o Ítalo apareceu, e aí ele começou, tipo, com uma bola de fogo, assim, ele começou a girar essa bola de fogo aí e tudo mais. Depois dessa bola de fogo, o Alan aparece, né, também, eles conseguem filmar o Alan começa a aglutinar também as partículas dele e ele começa a se materializar ali, fazendo um teletransporte, né, no caso. Ele estava em outro ponto, chegou naquele ponto ali através do teletransporte, que é um poder paranormal também. E aí começou a aglutinar ele, ele aparece e grita, meu, conseguimos. Todo mundo lá ficou maluco lá, né, naquele dia e tal, porque essa luz do fogo aí eu falei o básico, mas teve uns brilhinhos que subiu, meu, todos os seres apareceram nesse dia, todo mundo falando. Foi uma experiência bonita pra caramba, todo mundo ficou super emocionado e, tipo, foi 500 pessoas. E dessas 500, algumas delas, como era domingo, e aqui, como aqui em Juquitiba, em São Paulo, é meio próximo da cidade, então tem como os caras pegarem Uber, eles pegaram o Uber, muitas pessoas chamaram o Uber, foram até lá, e os Ubers, os caras, os motoristas da van, todo mundo, todos eles presenciaram esse fenômeno, ouviu o Bilu falar e etc e tal. E, cara, esse foi um dos fenômenos mais sensacional que eu tive na vida. Tem outros, mas aí eu vou deixar pros meninos falar deles aí também. Outra hora eu falo meus aí, outros meus aí. Cara, para mim, que eu destaco aí foram algumas naves que eu vi, né, totalmente surreais, as bolhas, né, quando a bolha passa é muito marcante, assim. Na minha segunda C que eu fui, eu vi uma bolha gigante, talvez a maior que eu já vi, não sei, né, porque já foram outros, já vi outros, mas ela passou rasgando o céu inteiro, assim, vermelha, com fumaça vermelha escura, assim, atrás, sabe? Uma bola de fogo, assim, vermelha passando e atravessou o céu inteiro, e, tipo, assim, foi muito incrível esse momento, porque eu tava entrando ali na época ali no alojamento masculino, e aí eu ia abrir a porta já para entrar, e aí eu, de repente, alguma coisa me fez uma sensação, eu falei, vou só dar mais uma olhada pro céu, aí virei para trás, assim, e nessa hora que eu olhei, a bolha passou, assim, rasgando o céu, entendeu? Então, tipo, isso aí pra mim foi muito surreal, né? O time que isso aí aconteceu, como se fosse para eu ver, né? Isso daí me marcou muito ainda. E também, né, vou colocar em primeiro lugar de todas. Com relação à nave, teve a carruagem de fogo recentemente também que passou, né? Que foi uma coisa assim surreal mesmo. Ela passou muito devagar, muito grande. É uma coisa assim incrível. Em primeiro lugar, eu vou colocar o contato que o Belu
parou a minha Gina, a gente estava conversando e voltando de um trabalho, né, que a gente faz. E aí, no meio da estrada, de barro lá, voltando para casa, a gente tinha ido no ponto ali do trono, fiz uma tarefa de habilidade, né, fizemos a da Torre do Trono ali também. E aí, quando a gente estava voltando, pô, já estava com uma sensação muito boa, porque foi sonoplastia de todos os tipos. A gente escutou passos, a gente escutou galho quebrando pedras, né, que a gente chama de sonoplastia. São sons que os seres fazem ali, modulando com tecnologias que eles têm, que se assemelham a esses sons, né? Não necessariamente esse som, porque às vezes você vai escutar passos ali, né, podem ser eles também passando. Então, eles fazem de propósito para modular o nosso campo. Então, a gente já estava com. Pô, passou também o que a gente chama de uma ativação do paráclito, né, que é tipo um barulho de asas em volta de nós, deu 2 voltas assim, muito forte. Eu nunca tinha escutado isso na hora, foi um choque assim, e foi top. Né, a sensação muito boa ali de que deu tudo certo no treinamento. A gente voltando, um barulho na mata, parecendo que alguém chacoalhou ali o mato, e a gente já tomou um susto, chamamos, né, que é a orientação, e uma vozinha começou alguma coisa. E aí eu falei, oi, tem alguém aí e tal? E aí, aos poucos, a gente escutou, e aí a Gina começou a pedir para perguntando se era o Bilu, né? E pedir para ele modular ali a gente para escutar melhor, que não estava dando para escutar direito. E aí, de repente, ele começou a falar de um jeito que ficou totalmente claro, né? Aí conversou com a gente, falou em português, falou em espanhol. Pedimos ali, perguntamos se tinha algum treinamento que deveríamos fazer, ele passou para a gente, um treinamento que a gente segue fazendo aí até hoje, de ajuste de frequência para comunicação com as 49 raças. Né? Então, foi muito marcante isso aí para mim, quando o Bilu falou isso, né? Que a gente deveria fazer um treinamento para ajustar nossa frequência para comunicação, né? Com as 49 raças. Então, ela perguntou coisa de outros trabalhos que ela fez com ele já no passado, ele respondeu, perguntamos se tinha mais etapas, então ele passou todo o detalhamento ali de como deveria ser, né, o nosso treinamento, quantos minutos, em qual ponto, e foi no meio do nada, entendeu? Não foi em nenhum dos pontos já de trabalho didático. Isso daí para mim foi muito, muito marcante aí, sem dúvidas. E como você viu o Bilu? Ele tava que forma, assim? Não, a gente não conseguiu ver, né? Ele estava muito sublimado, tanto é que não deu pra gente escutar direito no começo. Foi bem em frente ali ao auditório, sabe? Simplesmente fez um barulhão na mata e a gente perguntou, parecia que ia sair um boi dali de dentro, sabe? Tomando o barulho que fez. E aí, de repente, uma voz saindo do meio do nada. E quando fica claro lá de dia, você vai lá e você vê, é uma mata que naquele lugar ali que nem é tão densa, é uma mata espaçada, entendeu? Dá pra você ver através ali da mata claramente, sabe? E à noite, quando a gente teve essa ativação, eu tive uma impressão totalmente diferente de como é de dia. Parecia que era uma coisa com muito mais mato, muito maior, sabe? Parecia que o mato estava diferente. Isso daí eu também me lembro. Então foi isso aí. Realidades paralelas, né, John? Sim. Se eu falar tudo aqui. Mas essa daí, com certeza, eu nunca vou esquecer, não. A gente conversou uns 5 minutos, mais ou menos, ali com ele. Falou espanhol, português, né? Caramba. A Gina fala espanhol e aí ela perguntou se era pra gente falar em espanhol, porque ele estava respondendo em espanhol e aí ele respondeu que tanto faz, né? Poderia falar em qualquer uma. Aí chegou um momento que a gente começou a ficar um pouco nervoso, não sabia mais o que falar, né? Então eu indico você grave, porque também a gente se esqueceu de gravar. E já saiba algumas perguntas que você vai fazer, porque chega na hora, dá um branco total. E aí começamos a ficar meio nervoso sem saber o que fazer. Aí ele falou que ia embora, e aí a gente não tinha mais o que falar, se despedimos e foi isso. Boa, boa. Muito bom. E aí, Miguel, tem algo a falar aí? Eu queria falar 3, pelo menos, porque os mais recentes, assim, que eu lembrei que foram marcantes. Foi de uma vez, não sei qual viagem foi, se foi retrasada, que teve uma gota muito forte no céu que, pô, foi uma visualização bem clara, assim, o grupo todo ali do Sublimação, que era onde eu tava, todo mundo viu, assim. Até o Rodrigo tem um relato de, tipo, isso acontece também, você vê uma cor diferente, quem tá do teu lado vê mais outra tonalidade, e que é um trabalho diferente ali. E foi muito marcante, assim, que foi muito forte no céu. E outro fenômeno recente também que eu vi, eu diria que foi uma bolha que teve uma viagem passada, foi bem na hora que as meninas estavam tendo conversação com o Bilu até. Aí eu tinha acabado de começar a minha tarefa no morro, aí eu vi uma bolha enorme, assim, clareou tudo. Aí eu acho que até o pessoal tava na frente do refeitório lá, eles viram também, algumas pessoas.
E uma recente que também foi bem marcante. Acho que essa foi a mais, foi da última viagem. Não, tem mais uma também. Essas foram em tarefas que eu fiz paralelas. Tava andando pro ponto e muita sonoplastia de passo, assim. Aí eu tacava pedra, aí nada. Botava lanterna um pouco, nada. Aí segui pro ponto, fiz a minha tarefa, aí bem no ponto, tava rolando bastante coisa. Teve paráclito também, né, que é o sonoplastia das asas, do bater de asa, uma vibração ali. E eu ouvi bem próximo, mais voltado pro meu ouvido direito. Aí no meu ouvido esquerdo, eu ouvi um parceiro chamando o nome dele, que era o Bilu. Mas foi, tipo, bem marcante, assim, você sente aquele arrepio, aquela coisa bem forte no corpo inteiro. E a última foi essa daí, que eu tava no morro também. Acho que o Rodrigo até deve ter ouvido eu chamar nesse dia, porque tava uma sonoplastia completamente absurda do meu lado, assim. Parecia que tinha um exército andando no meio do mato. E eu ficava atacando pedra e chamando, só que não acontecia nada. Aí eu, pô, vou deixar rolar só. Mas foi Esse dia meio. eu tava no morro também, foi cabuloso esse dia aí. Tava muito sonoplastia. E na tarefa dele ele falou que teve bastante sonoplastia também na mata. Bem interessante. Guilherme tá falando aqui, conta aquela que a gente tava nas sondas e ficamos falando oi, e um grande ser respondeu a gente com um oi. Quer contar essa daí? Deixa assim, ó, Miguel. Deixa assim off. É. Me conta no cara. Essa da gota aí que o Miguel falou foi bem interessante também, porque eu até fiz um vídeo sobre que um dos relatos que eu falei foi isso, que o que eles falaram sobre esse fenômeno que faz uma profunda transformação em quem vê a gota. E na hora, meu coração ele ficou bem acelerado, assim, vendo esse fenômeno. Aí na mesma hora o Miguel do lado ele falou assim, cara, meu coração tá muito acelerado. Aí eu falei, caraca, mano, muito interessante isso daí, né? Cabuloso. Porque marca cada um de uma forma. Sim, bate pra todo mundo de uma forma diferente, né, meu?